podcast conhecido como Ubercast, e no episódio de hoje iremos falar sobre a uberização do teletrabalho no Brasil, como a pandemia da Covid-19 contribuiu para essa situação e como que ficou a economia do Brasil após esse acontecimento. O meu nome é Gabriel, este é Paulo, este é João e por fim temos Otávio. O que é a uberização do trabalho? Cara, a uberização do trabalho seria basicamente um processo informal, né, do trabalho, onde nós temos como exemplos principais os entregadores, né, os freelancers que passam por esse processo, né, de trabalho informal ali e usam aquilo para ganhar vida, basicamente, né, sem alguma ajuda assim de 13º ou carteira, né? Além de ser um termo que surgiu de uma plataforma muito conhecida, né? Exatamente. E não só entregadores comuns, né? Tem o delivery, além de você falar design, tem muita gente que procura algo mais prático, né? Como trabalho, e não tem aquelas especificações e acordos, né? Mais formais, digamos. Sim. Assim. Entendi. E como exatamente a pandemia da Covid-19 contribuiu para essa uberização, mas principalmente quais que foram os principais impactos em que isso causou na vida das pessoas? A pandemia, de uma certa forma, já acelerou algo que já estava acelerado, porque de 2019 para cá dados comprovam que o termo uberização, né, o conceito de uberização veio crescendo de uma forma muito expansiva, de forma que cresceu muito grande, fora para quem consome, tanto para quem trabalha. Meio que ajudou, mas também foi, de certa forma, prejudicada por conta da pandemia, mesmo que serviu como ajuda. Muitos trabalhadores, né, como Uber, delivery e até os próprios designers sentiram um pouco do impacto da Covid por conta de, além de ser um trabalho de risco, mas em si era um trabalho muito prático, então de certa forma serviu como uma ajuda e como um risco, tanto para a saúde de quem estava trabalhando quanto para a saúde de quem estava consumindo. Mas de certa forma deu uma ajudada, porque as pessoas não precisavam ir de encontro aos locais, por exemplo. Ninguém precisava pegar um táxi, ninguém precisava pegar o seu lanche no estabelecimento. Então, de certa forma deu uma ajudada, mas também teve um pouco de risco relacionado à pandemia. Entendo. E como exatamente a economia do país ficou após este processo? Ela melhorou, piorou ou ficou ali na mesma? De uma forma que muitos trabalhadores se trataram como microempresários, né? Mas de uma certa forma isso deu uma impactada não só na economia, mas sim no mundo trabalhista, de uma forma que os trabalhadores passaram a meio que competir e muitas pessoas ficaram à mercê dessas plataformas. Então meio que deu uma desestabilizada em tanto trabalhos mais formais, meio que deu essa competida, botou um trabalhador contra o outro, assim por dizer. Entendi, João. E como que vocês caracterizam a economia pré-pandemia e pós, por exemplo? Cara, de uma forma podemos dizer que a pandemia deixou alguns efeitos colaterais, como a exploração dos trabalhadores, né, e a baixa renda, baixos salários, deixaram de consciência econômica. E fora as condições de saúde precárias, né, porque muitos trabalhadores se expôs ao risco da pandemia da Covid. Então, meio que teve esses efeitos, deu uma impactada grave e gradualmente na pandemia. Entendi. E
E depois a pandemia, o que de mais importante e impactante aconteceu? Como eu disse no primeiro bloco, a pandemia deu uma acelerada na urbanização. Ela também trouxe algumas questões da precarização do trabalho e a falta de regulamentação, o que meio que essa alavancada do trabalho formal. Bem-vindos de volta. Tivemos que mudar de cenário devido a problemas que aconteceram, então tivemos que trocar de cenário. E voltando com o tópico que estávamos discutindo, quais que são os possíveis caminhos em que a urbanização pode seguir? Cara, pode seguir diversos caminhos, tá ligado? Primeiramente, a gente tem a legalização do trabalho, que pode ser algo assim que possa trazer benefícios, porque como nós vimos anteriormente, o trabalho informal pode trazer malefícios também, como por exemplo, no 13º não tem o seguro férias, não tem, então esse poderia ser um caminho que poderia estar tomando também. O outro caminho também, que poderia estar seguindo, é o caminho de vigilância, né? Vigiar as condições que esses trabalhadores estão sendo colocados ali para trabalhar, o bem-estar dos trabalhadores, para que tenha uma qualidade de trabalho, né? E como nós sabemos também, devido a essa vulnerabilidade deles, eles basicamente não têm, os seus chefes, né, exploram disso, como João disse no bloco anterior. Aí também nós temos a possível automação também de trabalhos humanos, assim, que pode substituir, né, seus trabalhadores, fazendo que perca emprego e também gere emprego, de certa forma também. Entendi. E o que vocês acham em que podem, quais são os principais desafios que a urbanização atualmente possui e quais são as possíveis soluções para esses desafios? Alguns desafios eles trabalham sem segurança, né? Fora que eles não têm um tipo de benefício, recebem um benefício exclusivo para isso. E uma proposta boa era fazer igual o sistema dos Estados Unidos, do Drive Unions, onde eles aumentam segurança e trouxe flexibilidade para esse ambiente, né, informal. Eles poderiam implementar aqui no Brasil, trazendo um tipo de seguro e como se fosse um tipo de auxílio para esses trabalhadores informais não ocorrer tanto risco, né? Porque pós-pandemia, casos de furtos contra trabalhadores informais relacionados a essa área de delivery, de Uber, ocorreu bastante, cresceu drasticamente, né, pós-pandemia, e acho que esse seria um certo tipo de forma de dar uma regulamentada, porque esse aplicativo poderia ser implementado no próprio aplicativo de onde eles trabalham. Por exemplo, quem trabalha com porta passageiro poderia ter um certo tipo de plano de segurança para que eles não pudessem passar por esse tipo de problemas, tanto problemas físicos, riscos de doenças, né? Pós-pandemia ainda teve muita gente que contaminou outros trabalhadores, então a gente poderia trazer um certo tipo de regulamentação para que eles não ficassem tão vulneráveis. E também impulsionar também, né, cara? Por causa que, uma regulamentação e tirando essas vulnerabilidades, vai impulsionar que outras pessoas também que estão nessa margem de vulnerabilidade também consigam e também se sintam impulsionados a entrar nesse tipo de ramo. Né? Entendi. Depois de discutirmos e abordarmos todos esses diversos tópicos sobre a urbanização, agora iremos consultar um especialista para obtermos dados e informações ainda mais precisas e confiáveis sobre essa situação toda. A primeira pergunta em que iremos fazer é o que você acha em que fez com que o
qual parte da pandemia o senhor acha que acelerou o processo de uberização no Brasil? Na minha opinião, foi por causa mais do acomodismo, né? E de segurança também, né? Porque a gente não podendo sair de casa, acabou que ter na nossa porta ficou muito melhor, né? Assim, aumentando a segurança e até mesmo fica melhor, né, para quem pede, porque muitas pessoas têm problema de mobilidade e fica bem melhor para elas. Entendo. E quais que foram os principais desafios em que diversos trabalhadores enfrentaram durante a pandemia? Assim, principalmente o grande aumento na taxa de desemprego, né? Muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos por causa de cortes e muitas pessoas ficaram impedidas mesmo de trabalhar, né? E isso aumentou muito a uberização, justamente porque acharam a forma de ganhar uma fonte de renda, assim, não formal, podemos dizer. Certo. E por fim, qual que você acha em que seria, de modo geral, o futuro dessa área? Eu acho que, já que o mercado da uberização está crescendo cada vez mais, eu acho que vai cada vez evoluir mais. Eu vejo um futuro aí. Podemos se dizer que vai se tornar um grande mercado. Já se tornou, né? Assim, podemos dizer que a taxa de trabalhadores como da uberização, como Uber, aumentou cada vez mais. Agora vai uma pergunta para a mesa. Quais profissões em que vocês mais acham que foram afetadas negativamente pela uberização? Não foi só uma profissão, várias profissões, foi um todo, né? Assim, a área da saúde sofreu bastante, né? A área de pessoas que trabalharam com domésticos sofreram bastante na pandemia. Até os próprios mesmo entregadores entregadores, professores, educadores em geral, quem trabalhava com Uber mesmo sofreu bastante com a uberização por conta da Covid. Todas as pessoas tiveram impacto negativo nessas áreas. Certo. E tipo, das regiões do Brasil, qual que tu acha que mais, cuja população mais sofreu, mais teve que se adaptar, que mais teve mudanças urgentes, diz assim? Digamos que São Paulo, porque é uma grande capital, sofreu muito com isso, por conta que a cidade é uma cidade que não para, uma cidade que não dorme, sofreu muito com o transporte público, com o transporte privado. A área da saúde realmente teve um impacto muito grande aqui no nosso país, e a capital que mais sofreu não só foi São Paulo, mas grandes capitais, e São Paulo já é um topo, por conta de ser um lugar muito populoso, gerou que muitas pessoas sofreram com a uberização, principalmente aqueles que trabalhavam, como eu disse, né? Quem trabalhava com serviço doméstico, por exemplo, não poderia ir na casa de outras pessoas fazer o seu serviço. O pessoal da área da saúde também levava um grande risco por trabalhar em hospitais, em postos de saúde, por voltar para sua casa, né? Acaba que é uma teia, assim por dizer, porque quem trabalha na área da saúde não achava transporte, aí tinha que pegar Uber, aí ia botando a vida de outras pessoas em risco, e isso se tornou uma bola de neve. Aí a uberização teve esse impacto negativo em capitais populosos, não só aqui no Brasil, mas como em outros países também. E também, cara, eu acho que, tipo assim, sendo São Paulo também um grande centro comercial, eu acho que colocou, principalmente ainda mais os riscos de vida, assim, de quem trabalha com entrega, porque em saúde também, porque assim, você já imagina que em estados pequenos aqui, tipo, já foi ruim, e em São Paulo deve ter sido exponencialmente pior esses riscos, e deve ser. Cresceu de uma forma gradativa, né? Foi crescendo gradualmente, tanto que por ser uma cidade super populosa,
a uberização foi muito impactante, né? Áreas como, por exemplo, a Cracolândia era meio que inabitável, né? Trouxe diversos problemas às pessoas que estavam próximas, por exemplo, naquela região do centro de São Paulo, que se formou a Cracolândia, muitas pessoas passavam por lá para os trabalhos e o acúmulo de pessoas, né, meio que deu essa dificultada botando as vidas de outras pessoas em risco, né? Pessoas que trabalhavam na área de saúde, que precisavam ir para lá atender outras pessoas que estavam em casos de risco, né? Acabavam que pegavam Uber, aí chegava em casa e tinha que pedir comida, e isso meio que, como eu falei, gerou uma teia, botando a vida de todas as pessoas em risco, e creio que esse foi o impacto negativo da uberização em grandes capitais aqui no Brasil, em grandes estados, na verdade. Enfim, estados menores, como você falou, realmente sofreu. Muitos estados que o comércio é muito forte, que são exportadores, também sofreu, porque pessoas de regiões diferentes, com essa teia, foi formando, e vem pessoas de fora que acabam, todo mundo, né, tem essa conexão e acaba passando por outras pessoas, e meio que isso é um problema que foi gerado pela uberização, assim por dizer. Sim, entendo. E que agora iríamos recapitular os principais pontos ditos aqui neste episódio. Hoje foi muito importante esse episódio, ao ver de todos, né? Porque foi uma discussão sobre, não só sobre uberização, mas a gente tocou em pontos importantes como trabalhos informais. Pós-pandemia, porque de lá para cá vimos que esses trabalhadores informais não tiveram tantas oportunidades assim de segurança, né? Como muita gente, como falamos aqui, quem trabalhou com delivery e Uber na pandemia sofreu um grande risco, como o Otávio disse, pelo comodismo de a gente ter na nossa porta de casa um lanche, ou até mesmo receber um remédio por um Uber, por um táxi. Isso meio que deixou muita gente vulnerável, e achei muito importante a gente discutir essa questão da segurança em quesito desse trabalho informal, e a gente discutir alguns benefícios que podemos trazer para o nosso país, porque realmente foi um período muito difícil, tanto para esses trabalhadores, tanto para quem perdeu o emprego e buscou outra forma de renda. Então achei que foi muito importante esse episódio, foi uma discussão muito interessante. Bem, com isso finalizamos a discussão desse assunto que tanto afetou a nossa população como ainda afeta até hoje. Fiquem ligados nas nossas redes sociais como Twitter e Instagram para próximos episódios aqui no Ubercast. E é isso, falou.